Fala pessoal, a graça e a paz do Senhor. É com muita alegria que eu estou de volta hoje para gravar o nosso segundo vídeo. E poderíamos até dizer que é o primeiro vídeo, pois esse realmente é o primeiro vídeo com conteúdo genuinamente cristão, aquilo que a gente vai estar passando para vocês semanalmente, né? E o nosso primeiro vídeo foi um vídeo apenas de apresentação. Pois bem, eu queria começar fazendo algumas perguntas para você. E aí dessa forma eu vou dizer qual é o tema da nossa ministração. Você sabia que existe um monte de gente dentro e fora das igrejas que tem no seu coração um desejo genuíno de agradar o Senhor porque sentem que o amam? Pessoas que buscam fazer o que é certo, mas que foram enganados pela sutileza que tem entrado dentro das igrejas desde o período da igreja primitiva. Você sabia que muitos dos que vivem a falsa segurança do Evangelho precisam urgentemente mudar o rumo das suas vidas se quiserem verdadeiramente agradar o Senhor, como desde o passado se propuseram em seus corações? Pois bem, eu sou o pastor Lincoln Macioli e hoje quero falar com você sobre os dois grandes enganos da igreja cristã do nosso tempo: o ativismo e a religião. Antes de começar a nossa mensagem, eu queria fazer um pedido para você. Eu queria pedir que, se essa mensagem tocar no seu coração, você pudesse compartilhar o vídeo e o nosso canal com todas aquelas pessoas que você lembrar. Pensa em alguém que você entende que vai ser abençoado com essa mensagem, e aí você compartilha o canal, compartilha o vídeo, dá um like também para nos fortalecer, e Deus vai continuar nos usando para a glória do nome dele. Tá bom? Vamos para a mensagem então. Queria começar lendo com você um trecho do livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 2, que diz o seguinte: Conheço as tuas obras, tanto o seu labor quanto a sua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram, e os achastes mentirosos. Vejo que tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu virei até ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É o que diz a palavra do Senhor. Veja, irmãos, podemos extrair do texto de Apocalipse duas realidades muito duras para as nossas vidas cristãs no nosso tempo. Quando o Senhor diz ao povo de Éfeso, e está dizendo a nós também nesse momento: eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor. Você sabe que labor é o mesmo que trabalho. Deus está dizendo: olha, eu tenho visto o seu trabalho, tenho visto as obras que você tem feito. E tem um monte de igreja, irmãos, tem um monte de pessoas envolvidas num ritmo de atividade sem fim. Parece que por mais que façam, sempre precisam fazer algo mais, sempre estão devendo. As atividades, elas nunca acabam, as pessoas vivem sempre cansadas, fadigadas, parece que estão sempre por um fio. Essas são as igrejas dos cristãos movidos por atividades. Parece que estão fazendo tudo certo, trabalhando, servindo. O desejo de agradar o Senhor é genuíno, porque eles amam o Senhor e querem servi-lo, mas temos que ter cuidado com as sutilezas do engano. O Senhor continua o texto, e a palavra diz que o Senhor, falando com o povo de Éfeso, diz: olha, eu vi que vocês colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e vocês os acharam mentirosos. Sabe o que é que o Senhor está dizendo aí, irmãos? Eu tenho visto que a questão apologética, que você está em dias com a questão apologética, com a defesa da sua fé. Tenho visto que você tem defendido bem os princípios cristãos e bíblicos que aprendeu comigo. Tenho visto que vocês conhecem os teólogos do momento, está sabendo tudo que está se falando agora a respeito de vida eterna, a respeito da guerra, a respeito do apocalipse que estamos vivendo nos nossos dias. Tenho visto que você conhece as doutrinas e tem condição de discuti-las. Ou seja, tenho visto que a sua religiosidade está em dia.
Assim era a igreja de Éfeso naquele período, e assim é a nossa igreja do nosso tempo, uma igreja ativista e uma igreja religiosa, totalmente semelhante, irmãos, à igreja do nosso tempo. Uma igreja comprometida em executar o seu papel, uma igreja comprometida em cumprir as suas responsabilidades sociais e eclesiásticas. E aí parece que está tudo certo, e aí parece que está fazendo tudo bonitinho, mas de repente o Senhor solta uma bomba no meio da igreja de Éfeso. E o texto continua dizendo o seguinte: tenho visto o seu trabalho, tenho visto a sua religião, tenho, porém, contra ti, que esqueceste o teu primeiro amor. Queridos, eu não sei se você teve a percepção de entender que quando o Senhor diz, olha, tenho, porém, contra ti, esse porém, ele entra aí para introduzir uma oposição, uma restrição ao que foi dito inicialmente. Esse porém tem o objetivo de confrontar o que foi dito. Ou seja, vocês têm trabalhado exaustivamente, vocês têm se cansado, vocês têm cuidado com zelo das questões religiosas, mas vocês estão fazendo tudo isso de forma mecânica. Sabe por quê? Porque vocês já esqueceram o primeiro amor há muito tempo. Vocês estão fazendo tudo porque se acostumaram a fazer. Vocês oram porque vocês têm costume de orar. Vocês vão para a igreja por uma série de razões secundárias que estão muito distantes do que deveria ser o principal motivo, o real motivo de te levar à igreja, que deveria ser manter o seu relacionamento com o Senhor e ouvir a sua voz. Nessa pandemia, eu tive a oportunidade de ministrar em cultos de diversas igrejas que eu já conhecia. A oportunidade de ministrar nos cultos online, né? Da nossa casa, de onde quer que a gente estivesse, a gente tinha a oportunidade de participar dos cultos e de pregar em várias igrejas. Lembro que preguei numa igreja que eu já tinha ido anteriormente, culto de domingo, igreja de 500 membros. E aí você vai no culto do domingo pregar, no culto online, e tem lá 20 pessoas participando do culto. Foi triste perceber, irmãos, que nesse período de pandemia, a igreja, ela trabalha, ela busca cumprir o seu papel, mas desde que tem alguém para observar isso. A igreja que trabalha, a igreja que é religiosa, ela precisa mostrar o seu serviço para alguém. A igreja mecânica, irmãos, ela também é interesseira. Ou seja, ela serve, ela faz, porque ela quer algo em troca. Não adora o Senhor pelo que Ele é, porque teve um encontro pessoal com Ele, mas adoram o Senhor por temor de perder a porta de entrada do céu. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que nem o seu trabalho, nem a sua religiosidade, elas vão fazer diferença na tua vida se você abandonou o primeiro amor. Qual é a razão que tem movido o seu dia cristão? Qual a razão que tem te levado à igreja? Qual a razão que tem te levado a fazer as coisas para o Senhor? Aquele amor que você viveu no início da sua conversão a Jesus, ele era o seu amado, ele era a pessoa mais importante da sua vida, ele estava sempre à frente de tudo, Deus estava no centro de todas as coisas. Lembra-se quando lê a Bíblia, era uma etapa esperadíssima do seu dia. Lembra-se quando você jejuava e tinha prazer nisso, em se entregar para o Senhor, e você tinha prazer em fazer as coisas para Ele. Sabe, Jesus estava em primeiro lugar, para Ele eram as nossas primícias. O resto do tempo a gente fazia qualquer outra coisa, mas a parte mais importante do nosso dia era para o Senhor. Você lembra desse tempo? Não é que Éfeso não amava mais o Senhor, mas com o passar do tempo tudo ficou mecânico e formal. Com o passar dos anos, Cristo deixou de ser a sua prioridade. Talvez isso tenha acontecido com a sua vida também. Uma igreja que abandonou o primeiro amor pelo Senhor e pelos irmãos, perdeu a paixão e, sem perceber, começou a fazer tudo mecanicamente, rotineiramente, costumeiramente. E eu queria nesse momento que você fizesse uma análise de si mesmo. Observe se o seu tempo ele está administrado da forma correta. Observe se Cristo não tem ficado apenas com a sobra do seu dia.
Perceba e se espante se a única oração que você tem feito no dia é a oração que você faz no horário de dormir e que quase você não consegue terminar porque você está com muito sono. Eu quero trazer esse alerta e dizer para você, cuidado, irmãos. Cuidado com as suas prioridades. Cuidado com aquilo que você tem colocado como primícia na sua vida. Cuidado com as rotinas do seu dia a dia. Cuidado para não estar fazendo tudo automático, porque quando o amor fica de fora, irmãos, as coisas perdem o sentido e o valor. É necessário, então, restaurar o primeiro amor. Aquela chama que ardia no nosso interior e que colocava Jesus acima de tudo e de todos, no centro de tudo e de todos, consagrava Ele todas as primícias da nossa vida. É necessário voltar a esse primeiro amor. Querido, perceba que ainda que você possua um desejo genuíno de agradar ao Senhor, de repente você está fazendo tudo errado na sua vida. Não é com trabalho, não é com religiosidade que você vai conseguir chegar ao coração de Deus. Você precisa voltar à adoração. Você precisa voltar ao primeiro amor, colocar o Senhor realmente no centro da sua vida, estabelecendo a ordem de prioridades depois dele. Tudo que vai ser prioridade na nossa vida vem depois do Senhor. O Senhor está em primeiro lugar. Não se esqueça que o mesmo João que escreveu para a igreja de Éfeso, aí no livro de Apocalipse, ele escreveu no seu Evangelho, capítulo 4, verso 23, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Encontre um tempo para adoração na sua vida. Encontre um tempo para a leitura da Bíblia. Encontre um tempo para se alimentar do amor de Deus. Encontre um tempo para jejuar, para se consagrar. E se você conseguir fazer assim, o Senhor mesmo fará questão de, pessoalmente, aquecer a chama que ainda não se apagou no seu coração. O final do texto que nós lemos, inicialmente de Apocalipse, nos faz perceber a importância vital dessa palavra, dessa mudança de atitude. Me faz perceber que o retorno ao primeiro amor é uma questão de vida ou de morte. Veja o que diz o texto no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti, moverei o seu candeeiro de lugar, caso não te arrependas. Percebe como isso é uma questão de vida ou morte, irmãos? Se não houver um arrependimento que nos leva a abandonar o erro, abandonar esse estilo de vida que temos vivido, se não houver um arrependimento, se não mudarmos a direção da nossa vida cristã, o Senhor diz que virá e removerá de nós o nosso candeeiro. E se o Senhor remover o teu candeeiro, você vai ficar perdido na mais profunda escuridão. Que Deus coloque essa palavra no seu coração.